Olá, gente! Vamos para a unidade 18. E a gente vai rever os doublet questions, mas usando preposições para fazer pergunta no final. Por exemplo, vamos ver o primeiro exemplo aqui. Where do you travel to? Para onde você viaja? No português, esse para vai antes do onde. E no inglês, para, que no caso aqui é a preposição, vai no final, vai depois da ação do verbo. E essa, e essa preposição to, ele vai de acordo com o que a gente usa mesmo com a ação. Por exemplo, travel. Quando você viaja para o lugar, você travel to. Você travel to São Paulo. Então, por isso que a gente finalizou ela com to, tá bom? Então, where do you travel to? Para onde você viaja? No inglês, nenhuma preposição vai antes dos doublet questions. Elas vão no final, depois da ação do verbo. Aqui, ó, na B. Where do you study at? Na onde você estuda? Por exemplo, eu estudo na escola. At school. Então, por isso que a gente usou o at, né? Que é o que vai quando a gente fala na escola, no lugar. Então, esse na também, que vai antes do onde no português, no inglês, não vai aqui no final, tá bom? Aqui na C. When will you book your trip for? Para quando você agendará a sua viagem? Por que que eu usei o for? Quando eu agendo minha viagem para uma data, eu uso for. Ah, eu agendarei para terça. I will book for Tuesday. For Tuesday. Para amanhã. For tomorrow. Então, essa é a preposição que a gente usa para falar para quando a gente agenda a viagem. Então, por isso que a gente usou for aqui no final. Então, para quando, começa com when e depois da ação for. Aqui, essa aqui a gente já tinha usado antes, né, na D. Who do you go with? Com quem você vai, né? Então, lembra que no português vai o com vai antes do quem, no inglês não pode preposição antes do who, vai no final, depois da ação do verbo. Então, com vai no final. Na letter E, who did you buy the present for? Para quem você comprou o presente? Ah, se eu comprei para alguém, por exemplo, para minha mãe. I bought the present for my mother. Então, o for é o para usado com by, por isso que a pergunta é finalizada com for, tá? Então, para quem? No português, o para vai antes do quem. No inglês, não. Nenhuma preposição vai antes do who, do where, do when, do what. Vai depois da ação ou do verbo. Ou, aliás, ou depois da sentença mesmo no final. Agora vamos aqui, ó. Na última letter F. What did you study about? Sobre o que você estudou? A mesma coisa, ó. O sobre vai antes do que no português. No inglês, vai depois da ação, do study. Study about. What did you study about? Sobre o que você estudou. Então aqui tem perguntas e respostas. Então vamos ler. Vou ler e vocês vão ler depois de mim. Where do they go to? They go to school. Então, para onde eles vão? Eles vão para a escola, ok? Letter, number two, tô na letter, hein? Number two. Eu leio, vocês vão ler depois de mim. When is the test for? The test is for Thursday. Então, para quando é o teste? Lembra que esse for eu uso quando eu faço a pergunta para quando? Porque na resposta, quando eu falo para uma data, eu vou usar o for, igual aqui na resposta, ó. The test is for Thursday. O teste é para quinta, ok? Então, por isso que eu usei o for no final, na pergunta. Number three. Who did she go with? She went with her parents. Então, com quem que ela foi? Com quem que ela foi? Ela foi com os pais dela. Ela foi com os pais dela. Number four. When is the flight for? The flight is for next month. Então, de novo, usei o for aqui no final, que é para quando, né? Para falar para data, para uma data, eu uso for. Então, para quando que é o voo? O voo é para o próximo mês. For next month. Para o próximo mês. Number 5. Who did he buy the flowers for?
He bought the flowers for her. Então, para quem ele comprou as flores? Eu usei o for no final, porque quando você compra flores para alguém, você usa o for. O for é a preposição que usa com by, quando você compra para alguém. Então, he bought the flowers for her. Ele comprou as flores para ela. Na letter, oh, number six. Então, gente, estou trocando aqui. Letter com number. Number six. Where would she study at? She would study at a tech. Então, na onde ela estudaria? Né? Esse na é o at. Ela estudaria na ETEC. Number seven. What are they talking about? They are talking about trips. Então, sobre o que eles estão conversando. Ó, o sobre aqui no final, ó. No inglês não vai antes, vai no final. Vai depois da ação. Eles estão conversando sobre as viagens. Eight. Who did they travel with? They traveled with their friends. São com quem eles viajaram. Eles viajaram com os amigos deles. Então, com quem? Who e termina com with. A última, number nine. What is she studying for? She's studying for the math test. Então, para o que ela está estudando? Ela está estudando para o teste matemático. Então, quando você estuda para algo, você vai usar o for. Por isso que na pergunta eu usei o for. Ok? Então vamos lá, eu vou fazer em português, vocês vão ter que lembrar como é que termina a pergunta. Lembra que a pergunta no português, a preposição vem aqui no final, ou vem aqui no começo, no inglês vai no final, ó. Para onde eles vão? Para onde eles vão? Where do they go to? Então, para onde? Where e termina com to. Para quando é a prova? When is the test for? Quando eu peço uma data, né? Pergunto uma data, eu vou usar o for. Para quando? Né? Data for. Com quem ela foi? Who did she go with? Então, com é with. De novo aqui, ó. Para quando? De novo, data. Para quando será o voo? When will the flight be for? Né? Quando é para uma data, é for. Agora, ó, para quem ele comprou as flores? Para quem? O para vai no final. Who did he buy the flowers for? Lembra que o for é o para usado com o verbo buy, que é comprar. Quando você compra para alguém, e o buy for. Na onde ela estudaria? Na onde ela estudaria? Where would she study at? Sobre o que eles estão conversando? Como é que é sobre? About. What are they talking about? Com quem eles viajaram? Com quem? O com, que não pode vir aqui, vai vir aqui, ó. Com quem eles viajaram? Who did they travel with? E para o que ela está estudando? Quando você estuda para algo, qual que é o para? What is she studying for? Gente, treinem bastante esse conteúdo. Assistam mais uma vez o vídeo, ou duas, três vezes. E se vocês curtiram o vídeo, dá um likezinho aqui, segue o canal.